Dominus vobiscum. Sequentia Sancti Evangelii secundo Lucas. Quando Jesus completou 12 anos, subiram ele e seus pais a Jerusalém, segundo o costume daquela festa. E acabados aqueles dias, ao regressarem, ficou o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais dessem conta disso. Cuidando que ele viesse em companhia dos outros, caminharam um dia inteiro e o procuraram entre os parentes e conhecidos. Mas não o achando, voltaram a Jerusalém para o procurar. Aconteceu que depois de passados 3 dias, o acharam no templo, sentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que ouviam pasmavam de sua sabedoria e de suas respostas. Vendo-o, ficaram admirados e disse-lhe sua mãe: Filho, por que nos fizeste isso? Eis que teu pai e eu te procurávamos aflitos. Ele lhes disse: Por que me buscáveis? Não sabíeis que me devo ocupar no que é da vontade de meu pai? Eles não entenderam, no entanto, a palavra que lhes dissera. Então, desceu com eles e veio para Nazaré, e era-lhe submisso. Sua mãe conservava todas essas palavras em seu coração. Entretanto, Jesus crescia em sabedoria, idade e graça diante de Deus e dos homens. Laus Dei Cristo. Nós, hoje, segundo a antiga forma do calendário romano, celebramos dentro do espaço e dentro do próprio contexto da Epifania a solenidade ou a festa da Sagrada Família. Nós, hoje, revisitamos o lar de Nazaré para compreender o sentido daquilo que Deus comunicou aos homens e fez restaurar a unidade perdida. Colocou no lar de Nazaré o modelo para o qual a humanidade se espelha para o crescimento nas virtudes, principalmente na obediência e na escuta. A festa, a solenidade aí da Sagrada Família, colocada dentro desse tempo da Epifania, nos faz primeiro compreender o significado dessa manifestação. Como Deus se dá a conhecer em carne humana através do nascimento do Verbo, e aí a glória de Deus definitivamente desce à realidade da criação e desce à realidade dos homens. A criação primitiva, que o homem não soube conservá-la, Deus agora dá o sinal da conservação perfeita no seu Filho único. Só que a existência, a visibilidade do Verbo necessitava de uma partilha com os homens. Daí que Deus escolhe, já desde o início, a figura de uma mulher, como São Paulo coloca, e como nós vemos de uma maneira mais clara dentro dos textos do Apocalipse, principalmente no capítulo 12. A mulher se torna, então, esse sinal e essa comunicação de Deus aos homens. É ela quem vai gestar, ela quem vai gerar o Verbo na carne. E, ao gerar, ela tem uma intimidade de partilha. É ela aquela que, junto ao Filho, melhor distribui os méritos santificantes e os méritos salvíficos. Por isso, na prática de todos os santos, a devoção à Virgem Maria é o centro da vida espiritual.
é o modelo pelo qual nós aplacamos tantas vezes a inclinação desordenada da concupiscência. É ela que tantas vezes direciona a alma a fugir das agarras do diabo. Mas aqui nós vamos entender o sentido do que é essa escuta, porque aí aos 12, o único relato, vamos dizer aí, da adolescência de Jesus nos evangelhos, estão cumprindo aqueles preceitos próprios da lei mosaica, as visitas litúrgicas nos seus templos. E aí eles vão a Jerusalém para as festividades próprias de recordação da primitiva aliança, e Jesus permanece, sem que eles percebam, no templo. Ali vai ser a primeira manifestação da sua divindade, mas não será claramente percebida. A manifestação da sua origem divina é dada a conhecer pelo modo como ele lida com a Escritura. Ele praticamente, de uma maneira cheia de autoridade, ensina, ou melhor, corrige certas posições dos escribas e fariseus. Então percebem uma sabedoria que não sabem de onde vem, mas é a primeira manifestação da sua divindade, da sua origem divina. A sabedoria diante dos homens era superior à sua idade natural. Então o raciocínio, a compreensão, o mergulho naquilo que a Escritura determina, ultrapassava a idade natural. Havia uma sabedoria que muitas vezes nem os próprios mestres da lei possuíam. E então ele interroga, e ao mesmo tempo, na interrogação há um ensino. Todas as vezes que Jesus interroga, e a narrativa pública dessas interrogações coloca o homem diante do mistério de Deus e na perspectiva de uma resposta. É necessária uma adesão. E então ele vai expor, ele vai ao mesmo tempo interpretar as Escrituras. E essa sabedoria gera espanto, mas ao mesmo tempo não se sabe da origem. E é aí que a Virgem, junto com São José, percebem, depois de um dia inteiro de caminhada, que não estavam com o filho. Interroga toda a caravana, todos os conhecidos e todos aqueles que estavam na mesma peregrinação, e ninguém dá notícia. É quando então são movidos a voltarem a Jerusalém. Voltam, encontram o menino no templo e numa posição que também não, muitas vezes, ou na realidade, passou despercebida. Esse interrogar, esse estar em diálogo com os mestres da lei. O que tinha no coração materno era a apreensão pela separação ou pela perda. No encontro, mais interessava recolher o filho do que ficar muitas vezes prestando atenção em detalhes que só seriam compreendidos após a ressurreição. E então encontra e, vamos dizer, faz um desabafo daquilo que sente o coração na perda. Por que fizestes isso? Ou seja, porque ficou e não avisou. E então ele expressa de uma maneira direta os deveres enquanto enviado de Deus Pai. Não sabias que devo cuidar das coisas de meu Pai?
essa expressão e essa formulação faz com que a Virgem recolha no coração, medite os acontecimentos do tempo, para então no tempo devido compreender todo esse processo. Ela é a guardiã da palavra e ela dá um modelo de vida cristã do que é viver a sabedoria. É recolher-se em cada acontecimento da vida, em cada queda e em cada vitória. Em cada sucesso é preciso compreender a ação e a própria permissão de Deus, que eleva as faculdades humanas naturais a exercer um bem durável. Porque o que acontece com muitos é uma ação de achar que a inteligência humana é fruto de um esforço natural ou numa linguagem mais mecanicista, como se fosse alguma coisa que vai sendo modelado e aperfeiçoado por conta própria. À medida do uso e do envelhecimento, a coisa fica mais depurada. Uma visão meio como de vinícola, que quanto mais velho o vinho fica, o maior sabor tem. A inteligência é uma participação humana na própria dotação divina. É Deus quem favorece a inteligência para produzir o bem. Se ela se fecha no egoísmo, ela não progride o que deve e faz com que o homem se feche à origem de tudo. E aí facilmente ele é arrastado pelas ondas do mundo. E facilmente ele é enganado por um excesso do egoísmo, de achar que tem que ter o mundo aos seus pés. Essa visão egoísta, ela é fruto de um não exercício das virtudes interiores. É um não exercício da oração e é um não exercício em tantos eventos da vida sacramental. É aquele que vai deixando, apesar de ter recebido os sacramentos iniciais, ter recebido a condição de crescer, não quer crescer. Prefere ficar numa espécie de ser anão eternamente. E aí a alma não consegue o progresso que deveria para atingir a santidade. Por isso, espelhar-se na Sagrada Família é saber compreender o nosso estar aqui para uma manifestação do próprio amor divino, de transformar a nossa vida em canal de comunicação da glória e da justiça, transformar a nossa própria vida interior para demonstrar ao mundo que o mundo por si só não se sustenta, de que tudo isso aqui é fragmentário e que tudo isso aqui é transitório. Nós levamos para a eternidade, no senso da justiça e do juízo, o bem produzido. Se não se produz os lírios de santidade, a caridade perfeita, não se atinge o céu. Vive apenas uma expressão vocal, apenas fala ou apenas professa a verdade de Deus e do Cristo da boca para fora. E não exerce caridade a não ser uma filantropia de chão, ou uma filantropia natural. Ela não progride e ela é apenas uma espécie de esvaziamento dos deveres com a verdade. É preciso essa conversão para fazer expressar a escuta, que é natural do modelo da Sagrada Família, que é um modelo que deve ser estendido às famílias, de aprenderem a abrir-se à escuta, de não querer meter a cara e fazer do jeito que quer, sem dar satisfação ou sem ouvir o outro. Sem o diálogo é impossível o progresso conjugal. Sem o diálogo, sem a escuta, sem a observação das
verdadeiras necessidades coletivas daquele núcleo, ele não progride. Para ser individualista e viver no individualismo, seria muito melhor não ter inventado de constituir dualidade na unidade. Então, o amor conjugal, ele é um amor dialógico por natureza. Ele é um amor de dobra, é um amor de renúncia. É preciso objetivar o bem comum, é preciso objetivar o crescimento na unidade dos dois para constituírem essa expressão do amor divino. E isso é possível abrindo a experiência da escuta e principalmente da entrega para as virtudes de Estado. Aquele que não aprende a ouvir dificilmente sabe o que é dialogar, sabe o que é abandonar mesquinharias para um bem comum. Então, por isso é preciso pedir essa sintonia na oração cotidiana, pessoal. É preciso refazer o caminho da escuta para que Deus transforme, modele o coração para apreciar e dotar o mundo das feições da justiça perfeita e da caridade. Que sejamos também modelos e instrumentos para que Deus possa expressar diante do mundo a sua glória, a sua verdade, viver o estado da conversão permanente, disciplinar a escuta do coração, aquilo que Deus quer, para, num autêntico caminhar como filhos de Deus, possamos um dia alcançar a glória.